eu quero aqui convidar uma pessoa muito especial para mim, que vai estar fazendo a nossa primeira ministração desta noite. Uma pessoa que eu acho que ela não tem a noção, mas ela contribuiu muito para o meu ministério, para o meu chamado. Se hoje eu tenho alcançado muitas igrejas onde eu tenho pregado, se de fato eu tenho ministrado na minha igreja, foi porque essa pessoa também contribuiu para que eu tivesse pregando, ministrando. Uma pessoa que contribuiu muito para a minha vida espiritual, para o meu chamado, para o meu ministério. Uma pessoa, o nosso campo, a Assembleia de Deus, é um campo onde tem muitos pregadores na nossa sede. E ele sempre me colocava lá, na lista dos preletores, para também estar ministrando. Eu, um jovem, eu não tenho um título. Eu trabalho na obra do Senhor, eu assumo departamentos com outras pessoas também, mas ele olhou para mim, isso eu nunca vou esquecer. E por onde eu passar, na despedida dele, no nosso ministério, eu escrevi uma carta e deixei uma carta que foi lida para a igreja, porque eu não poderia estar presente na despedida dele porque eu faço faculdade. Mas na carta eu descrevi o seguinte, que por onde eu passar, eu iria citar o nome dessa pessoa, que muito acreditou em mim, que investiu em mim, que me deu oportunidade, que me fez estar ali. E eu quero com muita honra nesta noite, com muita alegria, convidar. Ele ainda é o meu pastor, pastor Balbino Leles. Hoje, Balbino Leles. Hoje ele é pastor presidente na cidade de Nilo Peçanha. Ele está ali pastoreando, né, aquela igreja, dirigindo. E com muita honra, com muita alegria, eu quero convidar nessa noite aqui para ministrar a palavra do Senhor. E quero dizer, seja bem-vindo, pode vir aqui. E eu quero dizer que eu fui muito honrado através da vida do Senhor. Se hoje eu tenho ministrado em alguns lugares, se hoje eu estou aqui também, é porque o Senhor contribuiu, é porque o Senhor acreditou em mim e me colocou lá naquelas listas, no meio dos presbíteros, dos missionários, para que eu também estivesse ministrando. E que Deus ele abençoe a vida do Senhor e que possa honrar a vida do Senhor de forma poderosa. Pode se achegar aqui à frente. Eu vou estar orando pela vida dele. Que privilégio poder orar pela vida do homem de Deus que também me impulsionou à frente. Eu quero dizer que eu agradeço muito a Deus pela vida do Senhor e que eu sou muito honrado, fui e sou, pela vida do Senhor. Nós vamos orar pela vida dele. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, te apresentar a vida do teu filho, que nesta noite, Senhor, vai ministrar a tua palavra. Quero te apresentar a vida dele, que o Senhor venha guardar a vida dele, o ministério, o chamado, a igreja que ele pastoreia como um pastor presidente, que o Senhor o honre naquele lugar, que o Senhor o faça crescer naquele lugar, que o Senhor nesta noite venha usar de forma poderosa a vida do teu filho. Seja com ele nessa noite e que ele nessa noite venha entregar tudo aquilo ao qual o Senhor ministrou ao coração dele. Eu te agradeço pela vida dele e que o Senhor o honre de forma poderosa e gloriosa. É o que eu oro e te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amigos, senhores e senhoras. É uma responsabilidade muito grande. A gente está falando aqui para o mundo através da internet. E
um peso nos nossos ombros. Desde já queremos agradecer a esse jovem Janilson, que trabalhamos juntos aqui no campo de Nazaré por muito tempo. Agradecer os irmãos presentes aqui, presbítero Luciano, os demais irmãos que estão aqui, prestigiando esta segunda edição. Quero ter cuidado aqui com o horário, porque são 40 minutos, mas nós não vamos, eu creio que não vamos gastar o tempo todo. Glória a Deus, porque tem outras pessoas para falar, tem o pastor ali, tem a missionária, e depois vai ter as considerações finais, que vai ser muito importante para nós. Parabenizar nosso jovem. Esse trabalho é um trabalho muito importante. E tem um tema. Ele me deu 40 minutos, mas eu faço igual as 40 chibatadas menos uma, que não era para ser 41. Era bom parar em 39 para não errar. Então a gente vai falar menos para não errar também, certo? Eu tenho aqui até 8h30 para me falar, mas eu vou terminar antes. Já foi lido aqui o texto. Poderia ter outro aqui no meu lugar, porque nós temos muitas pessoas capacitadas nesse lugar, Nazaré, mas Deus achou por bem de me colocar aqui, colocou no coração do nosso irmão para a gente estar aqui hoje. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Eu vou reler aqui, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pois bem, esse texto é um texto importante, faz parte de um livro com poucos capítulos, 4 capítulos da Bíblia. E foi antes de Jesus nascer da Virgem, muito tempo. Ele foi escrito. Deus, com o seu exército de pregadores, de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, Deus chamou Jonas. Que nós pensamos aqui em 4 coisas importantes na vida de Jonas. Primeiro, foi o chamado, que é o tema dessa segunda edição, como foi da primeira. Chamado que Deus fez a Jonas. Segundo, a preparação, Deus preparou Jonas. Terceiro, o envio, Deus enviou Jonas. E quarto, a missão, que foi pregar o Evangelho, que foi falar a palavra de Deus. Se cada um de nós que estamos aqui hoje, cada um de nós, estamos aqui hoje professando, crendo no nome de Jesus, é porque alguém pregou o Evangelho para mim. Alguém pregou o Evangelho para você. Alguém falou das boas novas de salvação. Mas voltando aqui para o início, sobre o chamado. Eu creio que Deus tinha muitos outros homens, muitos outros profetas, muitos outros servos naquela época para chamar. Mas Deus achou por bem de chamar Jonas.
Deus olhou para Jonas e disse: é você que eu quero. Aí eu creio que entra os detalhes. Tem pessoas que têm coragem de fazer a obra. Tem pessoas também que têm vontade de fazer a obra. Mas às vezes vontade só não resolve. A vontade às vezes não funciona. E Jonas tinha vontade de fazer e tinha coragem para ir. A princípio, realmente ele fugiu. Mas voltando aqui para essa fuga de Jonas. Se ele não fugisse, esse livro, que tem 4 capítulos hoje, seria bem menor. Porque ali tem uma história que ele saiu em um navio, que ele foi para um determinado lugar do navio, que ele foi acordado por alguém, ele foi lançado no mar para que aquela tempestade viesse a calmaria. Ele foi engolido por um grande peixe e vomitado em um determinado lugar. Determinado lugar que não foi bem dentro ou perto de Nínive, foi distante, porque em Nínive, segundo a história, não tem mar. Mas ele foi chamado. Quantos de nós somos aqui nessa noite chamados para pregar o Evangelho? Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus como meu Salvador em 1982. E Jesus me chamou. Mas antes de enviar, porque tem um envio, Jesus chama, Jesus prepara, Jesus envia, e nós vamos realizar a missão. O chamado é uma coisa, mas logo após o chamado, Deus vai trabalhar nas nossas vidas nenhuma preparação. Fez igual Moisés. Moisés, ele saiu lá do palácio e foi conviver com aquele povo. Ali já era uma preparação de Deus para com o ministério daquele grande servo chamado Moisés. Pois bem, Deus trabalhou em cima de uma preparação. E nessa preparação, nessa capacitação, a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Nós podemos fazer qualquer curso teológico, qualquer curso grandioso, estudar nas maiores faculdades em outros países do mundo. Mas, como Moisés, como Paulo, por exemplo, foi criado nos pés de Gamaliel, ele aprendeu alguma coisa, sim, mas ali não foi o suficiente para a realização de um chamado. Ali precisava ele passar pelos pés dos apóstolos, para ele ser moldado, para ele ser quebrado, para ele ser preparado. Você já pensou Deus enviar alguém para um determinado lugar, até mesmo uma missão transcultural em outro país, trabalhar com um povo diferente, com outras línguas, com outros costumes, com outros usos, e ali ele
se decepcionar ministerialmente e voltar para o seu lugar deprimido, acabado, arrasado. Então Deus prepara a pessoa. Ele chama e Ele prepara. Essa preparação, Ele coloca nas nossas mãos as armas necessárias para a luta. Ele coloca nas nossas mãos as armas necessárias para a batalha. Deus não vai colocar na nossa mão um tipo de arma simplesmente por enfeite, para a gente não usar ele lá na frente. Lá em Efésios a Bíblia fala do escudo da fé, do capacete da salvação. A Bíblia fala do cinto da verdade. Paulo fala dos pés calçados na preparação do Evangelho. Tudo isso ele fala, e nessa preparação Deus coloca as armas na nossa mão. Às vezes você pode até pensar que está com uma arma errada na sua mão. Você queria ter a arma, por exemplo, de um grande pregador, que nós não vamos citar nome aqui hoje. Você queria imitar, por exemplo, um grande preletor, pregador que existe no nosso Brasil. Mas você olha para suas mãos e pode até pensar: é essa arma que Deus colocou na minha mão? É essa arma. Agora vamos voltar para a arma de Davi. Davi, ele cuidava do rebanho e ele tinha uma arma chamada funda. E ele treinou. Ele treinou, quem sabe, escorraçando feras a pedradas. Quantas feras não investiu contra alguma ovelha naquele deserto? Mas Davi espantou, quem sabe matou, escorraçou animais ferozes com uma funda. Uma coisa tão simples que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes nós queremos pregar para grandes multidões, mas Deus coloca uma coisa assim, tão simples, na mão de Davi. Quem foi Davi? Um grande rei. Nós estamos falando de um chamado. O tema é o chamado. Esse chamado aqui a gente ilustra com alguns nomes. Davi estava ali cuidando do rebanho que estava sob a sua responsabilidade. A Bíblia diz que Davi estava detrás das ovelhas. Mas a Bíblia diz que Deus achou Davi. Assim como achou Jonas, assim como achou Paulo, assim como achou Moisés, assim como achou nós que estamos aqui hoje. Deus achou e colocou na mão de cada um de nós uma arma. Um belo dia, há uma necessidade de ver os seus irmãos no campo de batalha. Ali estava Eliabe, os irmãos de Davi, que aparentemente era
todos que sobressaíam a Davi na altura, na beleza física. Mas será que Deus está olhando para isso? Ou Deus está olhando para um coração contrito? Ou Deus está olhando para um coração sincero? Aí são os detalhes. São os mínimos detalhes que faz com que Deus chega para mim, Deus chega para você e diz: é você que eu quero. Eu vou precisar da sua voz, eu vou precisar da sua força, eu vou precisar da sua coragem daqui a 20 anos, a 15 anos. Eu vou precisar dos seus braços, do seu olhar daqui a 15 anos. Aqueles 15 anos é a preparação. Luciano, presbítero Luciano e todos que estão aqui. Deus vai moldando. Quem sabe quantos sonhos Davi teve? Tem sonhos que às vezes ele disse assim: foi um sonho de barriga cheia. Quem sabe quantas revelações ele teve? Quem sabe quantas revelações Jonas teve? Quem sabe quantas investidas o inimigo se levantou contra um deles? E Deus dizendo assim para eles: vigia, firma os pés na rocha. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um insensato que ele edificou a sua casa sobre a areia. Correram rios, assopraram ventos e a casa caiu porque estava edificada sobre a areia. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem prudente. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra. Correram rios, assopraram ventos. A casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Você preste atenção que as mesmas tribulações que veio para a casa que estava construída sobre a areia foram as mesmas tribulações que vieram para a casa que estava construída sobre a rocha. Chuva, vento, tempestade. Aí é enviado, Deus manda, Deus permite. Então, esses 15 anos que às vezes Deus pode dizer assim: ó, vou precisar de você daqui a 15 anos. Deus vai trabalhar na sua vida, vai ter ali uma preparação. Assim como Davi. Quem sabe quantas fundas Davi rodou, treinou. Aí teve um belo dia. Sempre chega um dia na nossa vida. Chega o dia do nascimento. Chega o dia de você começar um namoro, noivado, casamento. Chega o dia do primeiro filho.
Sempre chega o primeiro dia. Sempre o dia chega. E nós que estamos aqui hoje, você que está aqui hoje, também vai acontecer lá no futuro um dia que Deus vai falar contigo e dizer assim: levanta-te. E vai à grande cidade, pode ser uma cidade sem ser Nínive mesmo, porque Nínive foi para Jonas. E vai à grande cidade pregar. Esses dias alguém me perguntou: pastor, eu estou preparando um estudo aqui, e eu queria saber com quantos anos João, o apóstolo do amor, foi jogado na ilha de Patmos. Eu disse: ele foi jogado na ilha de Patmos já velho. Ele tinha mais de 80 anos. Já pensou? Segundo a história, jogaram ele ali porque não quis matar ele. Vamos jogar ele para as feras. Vamos abandonar ele. Mas eles não sabiam o propósito que Deus tinha para aquele homem naquele lugar. Aí jogou João na ilha. Morra, as feras vão te devorar. Mas eu creio, amados irmãos, que quando alguém está com Deus, quando alguém tem um chamado especial, quando alguém se entrega a Deus de corpo, de alma, de espírito, Deus guarda, Deus cuida. Deus protege. Quantas vezes você dirigindo, você andando de carro, você poderia enfrentar um acidente e morrer. Às vezes a gente está dirigindo ali numa curva, daí a pouco vem uma Scania de 22 pneus de lá. Diz: meu Deus, se aquele carro perder a direção, a gente aqui não vai sobrar nem só pastel. Mas Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. E aí, esse tempo de preparação é para Deus moldar a gente, para Deus firmar os nossos pés em um lugar seguro. No Salmo 40 a Bíblia diz: Ele tirou os meus pés de um charco de lodo e colocou sobre uma rocha. Salmo 40. Ele tirou os meus pés de um charco de lodo e colocou, firmou os meus passos. É o chamado. E o envio? Aí vem o envio. Uma certa vez Deus reuniu os obreiros lá da igreja e jejuaram, oraram, colocaram Paulo ali no meio e disse assim: ore por ele, que agora ele está sendo enviado para o campo missionário. Segundo os escritores, Paulo, depois da sua conversão, ele ficou 12 anos aprendendo com os apóstolos, com Pedro, com Tiago, com outros, Mateus,
outros e outros. Ele ficou aprendendo. Por que não dizer Josué? A Bíblia diz que Josué não saiu do meio da tenda. Ele estava aprendendo. Aí Paulo ficou 12 anos treinando, assim como Davi. Aí chegou um dia que Deus disse assim: Paulo, agora você vai pregar o Evangelho. Você perseguiu muito a minha igreja, agora você vai ser perseguido. Você é muito zeloso pela minha obra. Você perseguiu porque você tinha zelo. Está vendo os detalhes? Uma certa vez Jesus disse assim: o zelo da tua casa me devorará. Jesus chutou mesas. Jesus fez ali uma limpeza no templo e diz: a minha casa, a casa do Pai de Deus, é chamada casa de oração, e vocês a têm convertido em covil de ladrões. Essa casa é a casa de oração. O zelo da tua casa me devorará. Paulo, ele tinha zelo pela religião farisaica, que ele era fariseu, apesar de ele ter duas nacionalidades, ser romano também. Ele tinha zelo. Deus disse: esse é o detalhe que eu quero, Paulo, porque você vai zelar da minha obra, você vai cuidar do meu povo, você vai cuidar das minhas ovelhas. Pastor, ele é diferente de um pregador itinerante. O pregador itinerante, ele prega hoje e vai embora. Ele não tem compromisso. Amanhã está visitando alguém. Amanhã está orando por alguém. Amanhã está ali acompanhando alguém lá, quem sabe, nas periferias mais distantes. Não, ele pregou, foi embora. Mas Deus deu uma arma também para o pregador itinerante. Ele vai usar ela conforme Deus colocou na mão dele. Mas Deus chamou esses homens para cuidar. No caso de Jonas, foi enviado, foi preparado, foi enviado. E o último passo é a missão. Eu não sei quantos dias, a Bíblia não diz quantos dias que Jonas andou, de quando ele foi jogado pelo grande peixe até chegar em Nínive. Mas eu sei quantos dias ele andou pregando o Evangelho dentro de Nínive. A Bíblia diz 3 dias. Ele começou da entrada de Nínive. Levantou a sua voz e disse: ó Nínive, povo de Nínive, daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar-se para Deus. Ele simplesmente estava pregando. E ele foi pregando. E aquela pregação foi causando um efeito extraordinário.
Lá em Santo Antônio de Jesus tem um irmão que ele prega o evangelho na Praça Padre Mateus, ali a Praça dos Bancos. Uma caixinha de som. Pessoa simples, a gente olha para ele assim, uma pessoa simples, entregando folhetos. O pastor deve saber quem é ele. É forte. E ele prega. Tem hora que ele levanta a sua voz. Eu passo assim por ele. Eu não sei se ele é de Assembleia ou de outra igreja, não sei direito. Mas é um pregador da palavra. Quantas almas aquele homem já deve ter ganhado para Jesus? Na sua simplicidade, às vezes até de sandália lá no meio do povo, mas ele está pregando a palavra de Deus. Aquilo ali vai incomodar o inferno? Sim. Incomoda o inferno. Quando a gente abre a nossa boca, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, incomoda o inferno. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva. E a Bíblia diz assim: tocai a buzina, a trombeta em Sião. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto, ele virá. Tocai a trombeta em Sião, perturbai. Essa perturbação aí não é eu que estou promovendo a perturbar ninguém, é porque quando alguém ouve a palavra, ele fica perturbado. Não é eu que estou perturbando ninguém, o sono de ninguém, tirando a paz de ninguém, mas é porque quando ele ouve a palavra, ele se perturba lá dentro dele. Glória a Deus. Então, tem a chamada, tem a preparação, tem o envio e tem a realização da missão. E chegou um dia que Paulo disse assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu agora eu posso morrer. Eu agora eu posso ser colocado como algo em cima do sacrifício, libação em cima do sacrifício. Eu posso ser colocado como uma libação em cima do sacrifício, mas eu acabei a carreira. Que coisa linda. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos que ouviram essa palavra, tanto os presentes como aqueles que estão pela internet aí, pelo mundo todo. Quem sabe está chegando no Japão. Que Deus abençoe a todos, que guarde a todos, que proteja a todos, e possamos guardar nossa coroa e esperar Jesus voltar, em nome de Jesus Cristo.